Fala, gurizada! Tudo certo com vocês? Bruno Bax aqui falando. Sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa Opinar Week, aqui no nosso canal. Gilmar, tudo certo contigo? Daí, Joé, tudo bom? Daí, gurizada? Tamo aí, né? Não tá morto quem peleia? Tamo peleando, então tá bom. Confirme. Pessoal, para quem nos acompanha no canal e assistiu nossos vídeos, na semana passada a gente trouxe um assunto aqui na Opinar Week que fala sobre agricultura digital e agricultura de precisão e a relação que tem entre elas duas. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, o assunto de hoje é um exemplo, né, de agricultura digital e agricultura de precisão. O assunto de hoje, a gente vai falar então sobre um lançamento aí no setor agrícola e tecnológico, né? Se trata aí de um robô que faz identificação de pragas, plantas daninhas, no meio da lavoura e faz também a identificação, é claro, delas. E também na questão de pragas, ela está aí com o lançamento que ela faz o controle dessas pragas através aí de ondas eletromagnéticas. Se trata do Solix AG Robotics. É um equipamento desenvolvido pela Solinftec e foi lançado aí na última edição da AgriShow no município de Ribeirão Preto, né, Gilmar? Se não me engano, é isso, né? Isso aí, cara. Quando a gente começa a tratar de um assunto como esse, né, cara, a gente tem que voltar um pouquinho, refrescar a memória, resgatar alguns conceitos lá de trás, ou algumas informações, na verdade, que a gente tinha lá atrás. Essas tecnologias, quando a gente começa a falar de tecnologia de aplicação, produto, quando a gente tenta, quando a gente começa essa conversa de controle de praga, de planta daninha, de tudo que envolva o sistema produtivo no modo geral, a gente acaba esbarrando, acaba se encontrando em um objetivo principal, que é ser eficiente no processo. Quando a gente começou a trabalhar com controle de praga lá atrás, com controle de daninhas lá atrás, com os primeiros produtos que a gente tinha no mercado, foi uma maravilha, né, cara? Tu pegava e passava uma vez, acabava com tudo. E isso era a parte boa do negócio, mas também era a parte ruim. E você acabava fazendo uma limpa geral de insetos na tua lavoura, coisa que acontece também nos dias de hoje, mas com menos intensidade devido à seletividade dos produtos. Mas era isso que acontecia, a gente fazia uma limpa geral. Com o passar dos anos, a gente começou a ter problemas mais significativos, que foi o não controle das pragas objetivo, né, da aplicação, e a gente acabou tendo efeito colateral de ter controle daqueles insetos que não eram o alvo. Então, levando tudo isso em consideração, a indústria começou a desenvolver técnicas, tecnologias para conseguir ser mais eficiente no controle das pragas, no controle de daninho, no controle daquilo que for de interesse do produtor. A gente já viu em outros episódios, em outros vídeos, e tem disponível aí na internet também, o controle eletrostático de plantas daninhas. Isso é uma tecnologia que existe e que o objetivo é ter um menor impacto ambiental e ser eficiente no processo. Esses dois objetivos, reduzir o impacto ambiental e ser eficiente, eram coisas que a gente não conseguia perceber comunicação entre elas. Porque como que você vai ter um bom controle da praga e mesmo assim ter um impacto ambiental baixo? É difícil da gente conseguir entender e conseguir compilar esses dois conceitos. Então, por isso que foram desenvolvidas novas tecnologias. O exemplo que eu dei do equipamento que faz o controle de plantas daninhas a partir do controle eletrostático, de choque, basicamente, mata com choque a planta daninha, é uma alternativa. Qual que é o problema? É a eficiência desse produto, desse equipamento. A gente tem uma eficiência baixa. Então, agora, durante esse ano, a gente viu o lançamento desse novo equipamento, que eu não vou nem tentar falar o nome aí, que já vi que não é boa coisa, mas o objetivo é a gente tentar otimizar o espaço, já que ele é um equipamento autônomo, a gente tentar otimizar o espaço-tempo de utilização desse equipamento. Então, se ele faz a identificação correta da planta ou da praga,
é muito mais fácil de ele conseguir fazer o controle. Como o Bruno comentou, o controle é feito também de forma eletrostática, né, Bruno? Se não me engano, isso aí. Então, quando ele vai fazer o controle, ele vai conseguir fazer a seleção daqueles insetos praga objetivo do controle e vai ser eficiente nessa operação, diferente do que a gente estava acostumado a ver nos tempos passados, né? Então, é um equipamento que tem os prós e os contras, como tudo que a gente já viu, mas é tecnologia por ser autônomo e ter essa característica do menor impacto ambiental. Se vier por um preço acessível, quem sabe seja um equipamento que acabe emplacando, por mais que seja em nichos específicos, mas ele tem essa capacidade de poder emplacar por causa dessa combinação dos dois conceitos, de conseguir ser eficiente e conseguir ter um menor impacto ambiental, né? Isso. Hoje se fala muito, né, um assunto que tá voltando à tona aí, é a tal da agricultura orgânica, né? Então, pensando nessa forma, né, no uso racional ou no não uso de agroquímicos, né, esse equipamento vem agregar nesse conceito, porque levando em consideração as pragas, por exemplo, né, ele faz a identificação e emite ondas eletromagnéticas, acho que é, se não me engano, e que vão atingir aquele alvo específico. Então ele acaba selecionando o que é alvo e o que não é, por exemplo, seleciona lá o percevejo que ele vai matar, mas tem uma abelha, por exemplo, que é polinizador, ou tem um outro inseto que é benéfico, ele não vai emitir onda na frequência para matar aquela praga, e sim na alvo, né? Então isso é bem interessante, como tu falou, né, Gilmar? Se vir um valor aí interessante também, é algo que vai emplacar, né? Vai ganhar espaço aí no meio agrícola. Mas, como é tecnologia, é um negócio autônomo, vai vir num preço bem interessante, né? A gente comentou agora há pouco, cara, dessa questão de ter a seletividade e ele conseguir atender os dois conceitos que não se conversavam até pouco tempo atrás. Eu reforço a ideia de que um equipamento desse, se ele for adquirido por um produtor, provavelmente vai acontecer dentro de um nicho. Tu colocou muito bem, cara, a questão da agricultura orgânica, porque pensando agora um pouco mais a fundo no negócio, vai ser difícil para uma indústria conseguir desenvolver um equipamento que seja compatível com a larga escala da monocultura que a gente tem hoje. Com a produção de soja, de milho, de trigo que a gente tem, é difícil um equipamento desse conseguir cobrir uma área que um pulverizador cobre. É difícil um equipamento desse conseguir cobrir uma área que o trator com uma grade para fazer o controle de daninha cobre. É muito difícil. E para o produtor conseguir colocar esse tipo de tecnologia nova para substituir o que ele tem na propriedade, o custo provavelmente vai ser muito alto e que não seja compatível, não vale a pena. Então, provavelmente, esse tipo de equipamento, quando for produzido em escala, vai ser adquirido, vai ser comprado por aquele produtor que já tem um nicho muito específico. É o caso desse pessoal que trabalha com agricultura orgânica, com agricultura agroecológica também, pessoal que trabalha com hortaliça, que são menores áreas, provavelmente sejam beneficiados ou serão os caras que vão fazer a aquisição desse tipo de equipamento. E é justamente por esse detalhe. O produtor vai conseguir ter eficiência no controle da praga, no controle da daninha, porque a área dele vai ser menor, que é geralmente isso que acontece. O produtor que tem agricultura orgânica, agroecológica ou que tem as hortaliças são propriedades um pouco menores. Então, o produtor vai conseguir adaptar esse tipo de tecnologia nesse cenário. Outro ponto importante que o produtor pode usar para agregar mais valor no produto. O produtor vai fazer aquisição no equipamento desse, é caro. Só que quando o produtor pegar e colocar no rótulo lá da verdura dele, colocar lá no rótulo que é produzido 100% orgânico, que não é feito, preserva organismos benéficos, faz o controle
só daqueles insetos que são prejudiciais ali para a plantação e tal. Imagina o valor que não vai ficar o produto desse cara. Olha o apelo ambiental que esse cara está fazendo no produto dele. E eu não estou julgando aqui, não estou falando que é errado, eu até concordo, eu acho que o produtor deveria fazer, porque se tem pessoas a fim de pagar aquilo, é porque o produto vale. Então, o produtor acaba conseguindo usar esse tipo de tecnologia para agregar mais valor ao produto dele, por consequência, lucrar mais, consegue pagar o equipamento, investir em mais tecnologia, e assim a roda da agricultura vai girando, vai rodando e vai cumprindo sua função. Provavelmente, se esse equipamento vier para o Brasil de forma efetiva mesmo, de forma comercial, eu acredito que a gente vai começar a ver esse equipamento rodando nesse tipo de cenário, um pouco mais nichado num primeiro momento. E se a indústria conseguir desenvolver essa tecnologia para larga escala, aí quem sabe a gente consiga ver nas grandes fazendas aí, pelos produtores de soja, de milho, de trigo, de feijão. Mas no primeiro momento eu acho que a gente vai conhecer esse equipamento em campo nesse cenário mais nichado aí, nesse cenário um pouco mais de agricultura orgânica, agroecológica, hortaliça, como eu comentei, cara. Eu acho que esse aí vai ser o nosso primeiro cenário, hein? Sim. Só fazendo um comentário aí sobre a tua explicação aí, Gilmar. Eu estava vendo o pessoal explicando sobre o funcionamento e tudo o processo dele ali. O pessoal comentou que primeiramente ele está sendo lançado justamente para as grandes culturas, para soja, Nossa, milho, feijão, algodão, e eles estão estudando buscando melhorar para partir para a parte de fruticultura, essa parte de hortaliças. Então acaba que está sendo o caminho inverso do que tu estaria esperando aí, né? Então o pessoal tá introduzindo esse equipamento já direto nas grandes culturas, né? Que é o que tem mais exponencial, mais área cultivada hoje, né? E tudo mais. sim. Então, está sendo por aí o caminho de entrada desse equipamento na agricultura. Acho É, muito bacana, cara, porque se o cara que é o engenheiro que está desenvolvendo está falando que é ali o caminho, né? Quem sou eu para dizer que não? Eu esperaria encontrar esse equipamento, como eu falei, nessas pequenas áreas ou nesse tipo de nicho, mas vai ser interessante se a gente conseguir ver um equipamento desse trabalhando no meio de uma fazenda de soja aí. O funcionamento dele deve ser muito, muito bacana, cara, para dar conta do recado. Vamos ver, vamos esperar para ver. que, bom, eu tô aqui traduzindo que o cara especialista da empresa ele falou, né? Ah, o que ele disse é que por ele ser autônomo, né? Basicamente o trabalho dele é, durante o dia, identificar as pragas e as daninhas, aproveitando aí a luz solar, então ele é autônomo com energia solar, né? Então ele é todo elétrico. E durante a noite ele faz o controle das pragas, por exemplo. Então acaba que a carga horária dele é maior, né? Então ele trabalha mais. E a gente tem que levar em consideração que ele é uma ferramenta aí para auxiliar a tomar a decisão do produtor também, né? Ele identifica as plantas daninhas, por exemplo, que estão no campo, o produtor consegue fazer uma aplicação direcionada sobre as espécies que tem, né? Não, por exemplo, não colocar um produto lá que não precisa, né, de repente, né? Consegue ajustar melhor essa aplicação. Então, é uma ferramenta aí versátil, interessante, né? De ver, né? E eu espero que tenha, que agregue bastante, né? No campo aí. Então, quem sabe esse tipo de explicação do engenheiro aí, ou do responsável da empresa faz mais sentido mesmo que o equipamento faça, digamos, a função de um pragueiro ou a função de um técnico de campo ali mesmo, para fazer essa identificação e um controle um pouco mais.
menos significativo, digamos assim, mas que o produtor consiga fazer essas aplicações direcionadas para conseguir atender naquela união dos dois conceitos que a gente falou no começo do vídeo, né? Que seria a eficiência da operação e o menor impacto ambiental. Então acaba que o equipamento vai conseguir trazer isso para o produtor, mesmo que ele não seja o responsável em si pela operação, né? Isso é interessante e parece uma boa jogada da empresa para conseguir atender as grandes fazendas aí, os grandes grupos, as grandes áreas de terra. Então assim, para resumir a minha opinião, né? Eu acho assim que em grandes culturas como soja, milho, feijão, algodão, enfim, ele serve como uma ferramenta para auxiliar, né, o produtor na tomada de decisão. Justamente o que você falou, vai aí fazer o papel do pessoal que faz o levantamento de pragas e tudo mais no campo, e auxilia para ele fazer uma aplicação. E pode ser que posteriormente aí venha para questão que você falou aí mais focada em agricultura orgânica, pessoal aí com hortaliça, frutíferas, e aí sim ele possa vir a desenvolver as duas funções, digamos assim, identificar e fazer o controle. Então eu acho que é mais ou menos por aí a jogada do equipamento, né? Cara, na batida dos panos aí, eu acho que a gente acaba concordando na opinião em relação ao equipamento. Pensar no equipamento numa grande cultura para fazer o controle, eu acho muito difícil, pela própria estrutura que a gente ia precisar, a questão da estrutura em si, do quão eficiente esse equipamento seria, eu não consigo enxergar uma possibilidade para ele fazer isso. Mas agora, naquelas pequenas propriedades que eu comentei ali, eu acho que ele consegue se virar bem. Então, nessas grandes áreas, eu acho que a função do equipamento vai ser muito mais de informar para o produtor, informar para o agrônomo lá o que está acontecendo na lavoura, para daí sim ele tomar uma decisão do que fazer, do que o próprio equipamento em si identificar e fazer o que for correto ali, ou o que for melhor para aquela condição, para aquela lavoura. Então, acho que na batida dos panos aí, no fringir dos ovos, a gente acaba concordando, né? Eu acho que é nessa pegada aí, sim. Mas vamos ver, né? Tem que esperar aí alguns anos, ver esse equipamento funcionando a campo mesmo e ver se ele entrega o que se espera dele, né? Tomara que sim, né, cara? Tomara, Esse é o tomara real. que sim. Porque pensando pelo lado da empresa que produziu, eu acredito que ela não investiu pouco para produzir um equipamento desse porte. Em tecnologia, eu falo, né? Desse porte tecnológico. E para a agricultura também vai ser muito interessante, né? Pensando do lado do produtor, ter um mapeamento, digamos assim, da lavoura com as pragas que tem exatamente, consegue fazer um controle muito melhor, né? Eu acredito que sim, cara. Bicho, da minha parte era isso aí. Quiser partir para finaleira, os agradecimentos finais aí. Da minha parte, acho que também fica por aí. Acho que o que tinha que ser dito está dito. Pessoal, então fica por aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixe sua sugestão de conteúdo aqui também nos comentários, bem como sua opinião também sobre o assunto. O que achar relevante aí comentar, pode comentar, que a gente vai dar vai ler e vai tentar entender também melhor. Isso aí, Não galera. deixe de pode falar. Chique. Paulo. Da minha parte também, queria agradecer aí a todo mundo que acompanhou. Lembrar que a gente tem vídeo toda terça-feira, né, cara? Toda terça-feira e quinta, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Na terça-feira a gente fala um pouco do dia a dia que a gente está tendo no campo aí, algumas informações gerais sobre a nossa lida no campo. E na quinta-feira a gente vem com essa série aí, o Opinar Week, trazendo alguma informação voltada para o setor agrícola, mas que a gente traz a nossa opinião sobre o assunto, traz a nossa perspectiva sobre um determinado assunto, equipamento, como a gente fez hoje. E é o momento da gente ter um pouco mais de interação com vocês aí e trocar uma ideia. Beleza? É isso aí, pessoal. Feito o break e aquele abraço. Valeu, gurizada. Tchau, tchau.